Olá, como está? Hoje vamos ver um detalhe super importante para antes de começar a fazer o curso. O que acontece? Se preparar para a prova do CIELE é um processo longo e demanda muito de cada um dos candidatos, de cada um de vocês. Então, aqui nesse cronograma, o que eu quero trazer para você é uma ideia de sites interessantes e coisas que realmente vão ajudar vocês a se preparar para a prova do CIELE. Então, eu escrevi aqui quem tem 2 horas de dedicação por dia. Mas pode ser mais, pode ser menos. Isso é só uma ideia, né? Então, um dos pilares principais é a dedicação constante para conseguir um verdadeiro aprendizado. Porque o que acontece? A gente pensa que aprender uma coisa demanda só muito esforço, mas além de precisar de esforço, vocês precisam de tempo, porque só com o tempo é que a língua espanhola realmente vai estar dentro da cabeça de vocês. E a gente precisa que vocês tenham um pleno domínio do espanhol para realmente conseguir se expressar bem na prova do CIELE. Porque a prova do CIELE é uma prova técnica, é uma prova que exige que você demonstre todas as habilidades que tem na comunicação. Para desenvolver essas habilidades na comunicação, você precisa de vários tipos de estímulos. Não somente estudar gramática, não somente estudar os exercícios claramente do CIELE, sino você tem que desenvolver a capacidade de se expressar. Então, é muito importante que você, então, se dedique de forma constante e por um bom tempo. Então, tem que comprar um caderno onde tem que anotar todas as palavras que você não sabe. Isso é muito importante. Aqui vou dar dicas que você vai dizer, ah, tá, são dicas normais. Claro, não existe, descobrir o fogo. Não, mas são pequenas coisas que, segundo a minha experiência, fazem toda a diferença. Então, tem que comprar um caderno, tu tem que anotar o significado das palavras, procurar. E é muito importante que você escreva com papel e lápis. Isso ajuda a fixar. Eu sei que vocês são da área tecnológica, que gostam de usar o computador. Mas acreditem, quando eu escrevo com papel e lápis, fixa muito mais, ok? Outra coisa muito importante é se conhecer, saber qual é a forma que você aprende realmente. Se você aprende escrevendo, lendo, ouvindo, e sempre enfocar muito, focalizar a maior quantidade de tempo nessa habilidade. Porque cada um de nós é diferente, cada um de nós aprende de uma forma diferente, ok? Então, escrever com papel e lápis também ajuda muito em fazer textos, transcrição de textos, para fixar os conectores, para fixar a forma que se escreve em espanhol, para fixar a acentuação, que muitas vezes é um detalhe que os alunos não prestem atenção, mas faz toda a diferença na hora de fazer a prova, porque acaba roubando muitos pontos importantes. Como é que vocês vão ser B2 ou C1 cometendo erros na acentuação? Então, é um detalhe muito importante. Então, aqui tem 2 sites para fazer tradução, porque muitas vezes a gente precisa saber, ver no contexto. Eu adoro o Word Reference porque tem a opção de conjugação. Então, quando vocês entram, tem um link que diz conjugar, né? Então, aí vocês apertam e conseguem ver toda a conjugação, uma coisa que ajuda muito, ok? Então, eu sempre sugiro, né, aos alunos que 1 hora fazendo os exercícios da prova, treinando eles.
e 30 minutos de leitura dinâmica, consciente de um livro, um texto. Então, aqui eu vou deixar umas sugestões de sites. Esse aqui é uma biblioteca com audiolivros, é super interessante. Mas sempre comecem pelas coisas mais fáceis. Não adianta querer ler de uma já 100 anos de soledad de Gabriel García Márquez, não? Que é um dos clássicos da literatura. Vamos, comecem desde o pequenininho, desde o mais simples, Pequeno Príncipe, textos, livros. Tem que começar do pouco para o muito, porque senão querer ler logo um livro é uma coisa muito frustrante. Eu estou falando isso porque eu também sou aluna de inglês e de italiano. Então, todas as coisas que eu falo aqui para vocês, eu utilizo e funciona muito bem, porque às vezes são coisas que demandam tempo e às vezes a gente não quer entregar a coisa mais preciosa que a gente tem, que é o tempo, mas é a coisa mais importante, ok? Então, aqui tem alguns sites com textos sobre cultura. Eu também sempre falo que é muito importante você procurar formas agradáveis de aprender espanhol. Não precisa ficar se torturando, ok? Então, se você gosta de carros, se gosta de plantas, de cachorros, procure texto em espanhol dentro do seu interesse, que isso vai te ajudar muito. Então, também 30 minutos assistindo uma série com áudio em espanhol e subtítulo em espanhol. Então, eu sempre sugiro aos alunos que eles assistam primeiro uma série americana. Eu escrevi americana, mas a ideia é que vocês assistam uma série que não foi gravada em espanhol. Porque acontece que o espanhol, por exemplo, do México, ou, por exemplo, se vocês querem assistir uma série, um filme feito no México, na Argentina, na Colômbia, está cheio de gíria. E para ser aprovado na prova do CIEL, as gírias não são importantes. O principal objetivo de vocês, primeiro, tem que ser passar na prova do CIEL. Então, eu sugiro que vocês assistam qualquer série que tenha sido gravada em outra língua, coloquem o áudio em espanhol e a legenda também em espanhol. Porque o espanhol que vocês vão ouvir é um espanhol neutro, um espanhol sem sotaque, equivalente ao português do Jornal Nacional. E para o objetivo de vocês, que é ser aprovado na prova do CIEL, isso é o que importa. Porque esse tipo de espanhol que vocês vão ouvir e vai ser pedido de vocês na prova do CIEL, tá bom? Então, é muito importante, também muito interessante, uma dica legal, é você assistir em espanhol uma série que você já assistiu. Por que fazer isso? Porque isso vai diminuir a frustração que você tenha. Porque, de repente, há uma série que você já assistiu, qualquer uma, se você volta e assiste o primeiro capítulo, coloca o áudio e a legenda em espanhol, vai ser menos frustrante para você, porque você já sabe o que vai acontecer. Agora, assistir um novo capítulo de uma série que você está assistindo agora, que quer saber o que acontece, vai ser muito frustrante no início. Então, é muito melhor dar um passo para trás, assistir um capítulo da sua série que você já assistiu, mas agora você troca o áudio e a legenda em espanhol. Isso vai fazer que seja mais fácil, mais agradável a sua compreensão, e você vai conseguir absorver muito mais o espanhol. Porque assistindo uma série, você vai estar treinando a parte auditiva e a parte da leitura, e vai estar aprendendo palavras novas. Então, é muito interessante. Então, um pouco de cada coisa, ok? Também aqui há notícias em espanhol, um podcast. Aqui tem outros podcasts que são super interessantes. Então, quando você está indo para o trabalho, para a faculdade, está saindo para caminhar, para correr, coloque um podcast
podcasts em espanhol. Mais contato você tenha com o espanhol, vai ser melhor, porque aprender uma língua é uma construção. Então, aqui tem um monte de podcasts. Então, eu sempre recomendo que quando vocês entrem, vão para o primeiro capítulo do podcast e achem um podcast com o qual vocês se identifiquem. Tem podcast de viagem, tem um monte de podcast disponíveis, tá bom? Então, aqui tá tudo, tem começar número 1, tem outros aplicativos. No final de semana, fazer uma transcrição de um texto. Aqui tem uns sites de jornais argentinos, que é muito interessante. Outros tipos de jornais, como El Mundo, El País, que são de Espanha, também são interessantes, porque na hora de fazer a prova do CIEL, pode vir alguma notícia com algum tipo de vocabulário específico da Espanha. Então, além de jornais argentinos, vocês podem acrescentar os jornais da Espanha, que é El Mundo e El País, ok? Também, além de ler isso, tem os sites de canais internacionais em espanhol. Esse aqui, CNN em espanhol, e esse aqui de baixo é de um canal alemão, mas está em espanhol, que se chama DW, que dá notícias e coisas em espanhol. Então, isso é muito interessante. É muito interessante que vocês construam a sua identidade em espanhol. Porque somente a partir do momento que vocês sabem se expressar em espanhol, vão ter a riqueza de vocabulário que vocês precisam para fazer a prova do CIEL e, sobretudo, os últimos exercícios da prova do CIEL, que sempre exigem uma compreensão muito maior e um nível muito maior. Eu tenho certeza que se você se dedica todo dia um pouquinho e ter vários estímulos, um pouco de jornal, um pouco de canal da TV, um pouco de podcast, um pouco de música, um pouco de transcrição, vocês vão construir todas as habilidades que precisam para ser aprovados na prova do CIEL. Tá bom? Um abraço!